Você sabia que Marília Mendonça enfrentava uma dor que ninguém via? Nos palcos, ela era a rainha da sofrência, dona de uma presença arrebatadora e uma voz que parecia curar feridas. Mas fora das câmeras, vivia uma realidade que poucos imaginavam. Sorrisos em entrevistas, aplausos ensurdecedores, multidões cantando suas letras de cor. Tudo isso escondia um bastidor silencioso, repleto de angústias, decepções e batalhas emocionais. O que ela viveu nos bastidores vai te emocionar profundamente. Enquanto o público se emocionava com suas músicas, Marília enfrentava noites de choro, dúvidas constantes e um amor que, ao invés de fortalecer, a machucava em silêncio. Ela tentou, lutou, acreditou que poderia consertar o que já estava quebrado. Mas por trás de cada canção sobre traição, desilusão e recomeço, havia um retrato íntimo de sua própria dor. O relacionamento conturbado com seu ex-marido virou alvo de boatos, manchetes e especulações, mas só ela sabia o quanto isso a destruía por dentro. Mesmo com o coração em pedaços, continuava sorrindo para os fãs, cuidando do filho com dedicação e subindo nos palcos como se nada estivesse acontecendo. Quantas vezes ela quis gritar e não pôde? Quantas vezes engoliu o choro para manter a imagem forte de mulher empoderada? Essa é uma história sobre superação, mas também sobre injustiça. A injustiça de uma mulher que foi julgada, apontada e silenciada, enquanto só tentava viver em paz. E foi quando ela tomou a decisão mais difícil de sua vida, se afastar, que a maior reviravolta aconteceu. Não foi apenas o fim de uma relação, foi o início de sua liberdade emocional. Mas o que poucos sabiam é que essa escolha trouxe consequências inesperadas, conflitos nos bastidores e revelações que até hoje dividem opiniões. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu? No início, tudo parecia um conto de fadas moderno. Marília Mendonça, no auge da carreira, com shows lotados, músicas estouradas nas paradas e uma legião de fãs apaixonados, encantou-se por Murilo Huff, um jovem cantor promissor, também apaixonado pela música sertaneja. Eles se conheceram nos bastidores de um evento e, entre risos tímidos e olhares curiosos, a conexão foi imediata. Em lives descontraídas e entrevistas cheias de carinho, os dois demonstravam uma cumplicidade que encantava o público. Era comum ver trechos dos dois cantando juntos, trocando declarações, sorrindo como se nada mais no mundo importasse. Para quem assistia de fora, era o casal perfeito. Duas almas artísticas se apoiando mutuamente em meio à fama. Marília, intensa como sempre foi, se entregou por inteiro. E quando o pequeno Léo nasceu, parecia que aquela família estava selada por amor e música. Mas o que ninguém via era o que acontecia fora das câmeras. Por trás dos olhares doces havia discussões abafadas, pressões emocionais, diferenças irreconciliáveis. A rotina de viagens, a pressão da fama, o ciúme, as expectativas, tudo começou a corroer aquilo que parecia inabalável. Ela sorria em vídeos, mas seu coração já estava cansado de lutar contra o que não tinha mais conserto. Parecia perfeito, mas nem tudo era como parecia. Aos poucos, os momentos felizes deram espaço para o distanciamento, o silêncio desconfortável e as aparições cada vez mais raras. Fãs começaram a notar que algo estava errado. Comentários surgiram, boatos se espalharam, e mesmo tentando preservar a imagem do casal e proteger a intimidade da família, Marília já carregava o peso de uma relação que a sufocava. O amor que um dia foi leve, agora doía. Ela tentava manter tudo em ordem, mas a verdade é que estava se apagando por dentro. E foi quando ela decidiu dar um basta, que tudo começou a desmoronar de vez. Mas o que veio depois? Ninguém esperava. Quando Marília Mendonça decidiu se afastar, muitos acreditaram que era apenas uma fase. Mas nos bastidores, algo já havia se rompido. A decisão foi silenciosa, mas o impacto foi ensurdecedor. A mídia não demorou a reagir. As manchetes começaram a surgir como faíscas em um campo seco. Fontes próximas afirmaram que o relacionamento estava estremecido por ciúmes e controle emocional. Outros veículos apontavam para desentendimentos constantes sobre a exposição da vida pessoal, agendas conflitantes, decisões familiares. De um lado, uma artista em ascensão meteórica, com o coração no palco e os pés no chão. Do outro, um homem lidando com inseguranças e pressões internas que só cresciam. O afastamento, que para muitos parecia estratégico, na verdade era o último recurso de alguém tentando preservar a própria saúde emocional.
E com ele vieram as especulações mais pesadas. Comentários invadiram as redes sociais. Ela está diferente. Tem algo errado. Será que ele traiu? Tudo era motivo para julgamento. Marília, mesmo sem declarar nada publicamente, parecia gritar através do silêncio. Sua postura mudou. As letras das músicas ficaram mais fortes, os olhares mais densos. Já não era mais apenas a rainha da sofrência. Era uma mulher em luta por justiça emocional, por respeito, por paz. E então, surgiram histórias não confirmadas, conversas vazadas, supostos prints, depoimentos de bastidores que reforçavam o cenário de desgaste. Fontes próximas afirmaram que Marília se sentia limitada, controlada, e que já não havia mais espaço para ela dentro da relação. Alguns diziam que ela já não sorria com os olhos, que evitava certos assuntos, que preferia ficar mais tempo com o filho do que dividir a vida com quem já não somava mais. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Um acontecimento nos bastidores, até hoje envolto em mistério, mudou completamente o rumo dessa história. Agora queremos saber de você. Você acredita que uma mulher precisa se calar para proteger uma relação? Ou que o silêncio às vezes é a única forma de resistência? Comente aqui embaixo com a frase "Ela merecia paz", se essa história te tocou de alguma forma. Ou diga "Eu vi isso acontecer", se você já desconfiava que algo não estava certo. Sua opinião pode ser a força que outra pessoa precisa para entender que não está sozinha. Em meio ao brilho dos palcos e à euforia das multidões, havia um silêncio que gritava. Marília Mendonça seguia com sua agenda lotada, os shows cada vez maiores, os aplausos ensurdecedores, mas por dentro, uma tristeza profunda crescia. Nos bastidores, entre uma apresentação e outra, ela se perdia em pensamentos, encarando o vazio do camarim como se procurasse respostas que nunca vinham. As letras que cantava já não eram apenas composições. Eram retratos fiéis da sua alma ferida. Ciumeira e Supera não eram só sucessos. Eram desabafos codificados em melodia, sinais que poucos souberam interpretar. A dor estava ali, explícita, mas escondida pelo brilho da fama. Ela sorria para as câmeras, mas desabava no travesseiro. A maternidade trouxe amor, mas também responsabilidade redobrada. Ser mãe solo, artista, empresária, mulher e ainda enfrentar um coração em ruínas exigia uma força sobre-humana. A cobrança era constante. A internet a queria perfeita, sorridente, pronta para se explicar. Mas ela só queria paz, queria respirar, queria encontrar sentido em meio ao caos que sua vida pessoal havia se tornado. A fama era um fardo, e a liberdade que conquistava com sua música não se refletia dentro de casa. Cada apresentação era uma performance não só vocal, mas emocional. Ela dava tudo de si, mesmo quando não tinha mais o que entregar. Os olhos já não brilhavam como antes. A espontaneidade cedeu espaço à cautela. A gargalhada fácil foi substituída por silêncios desconfortáveis. Ela cantava o que vivia, e quase ninguém percebeu. Quando subia no palco e cantava sobre mágoas, traições, superações e recomeços, ela não interpretava personagens. Ela revivia a própria história, ao vivo, diante de milhões. E mesmo com o peito apertado, continuava firme, por ela, pelo filho, pelos fãs. Mas foi em um show específico, diante de milhares de pessoas, que algo mudou. Os olhos marejados, a voz trêmula, a escolha das palavras, tudo indicava que ela estava prestes a romper de vez com o que aprendia. Quem estava lá sentiu, quem assistiu depois percebeu. E quem a conhecia sabia. Aquele era o início de uma nova fase. Uma Marília que não aceitava mais migalhas emocionais. Uma mulher decidida a se reconstruir, mesmo que isso custasse tudo. Mesmo com o coração em pedaços, ela nunca parou de inspirar. Marília Mendonça, diante de um mundo que esperava dela apenas sorrisos e músicas prontas para viralizar, ofereceu algo ainda mais valioso: verdade. Não a verdade crua das manchetes ou dos boatos, mas a verdade silenciosa de quem sente, sofre e resiste. Ela se transformou em um símbolo não apenas por cantar sobre amores falidos e superações difíceis, mas por viver, na pele, cada verso que colocava no mundo. Era mulher, era mãe, era artista, e ainda assim encontrava forças onde muitos já teriam desistido. Com Léo nos braços e o violão no colo, ela não só recomeçou, ela se reinventou. Não por obrigação, mas por necessidade.
A maternidade a moldou com ainda mais intensidade. Cada passo, cada escolha, cada silêncio agora tinha um propósito maior. Mesmo com feridas ainda abertas, Marília escolheu continuar. Sua força estava nas pequenas coisas, em acordar cedo mesmo depois de noites mal dormidas, em sorrir para os fãs mesmo quando a dor parecia insuportável, em subir no palco e cantar sobre amor quando tudo o que sentia era saudade da própria paz. Enquanto muitos esperavam que ela se escondesse, ela brilhou ainda mais. Não como antes, mas de um jeito novo. Mais firme, mais sóbria, mais consciente de quem era e do que merecia. Suas músicas deixaram de ser apenas sucessos e se tornaram gritos de liberdade emocional. Marília não foi só a voz de uma geração. Ela foi o reflexo de milhares de mulheres que aprendem, dia após dia, a levantar mesmo quando o mundo parece desabar. E foi exatamente isso que a tornou tão amada. Sua empatia, sua resiliência, sua coragem de amar mesmo com cicatrizes ainda visíveis. Ela não escondia suas falhas, não maquiava sua dor. Ela as transformava em poesia, em canção, em conforto para quem precisava ouvir que não estava sozinho. Era impossível não se emocionar com sua presença, não sentir que, de alguma forma, aquela mulher de voz forte e olhar doce entendia exatamente o que você estava vivendo, porque ela vivia também. Se essa parte da história te fez enxergar Marília com outros olhos, deixe nos comentários. Ela foi luz mesmo na escuridão. E se você já se sentiu representado por alguma canção dela, compartilhe aqui sua experiência com a frase: "Essa música me curou". Vamos criar juntos um espaço de acolhimento e empatia. Afinal, são histórias como essa que nos lembram da força que existe em ser verdadeiro. E mesmo quando a vida decidiu interromper sua caminhada de forma brutal e inesperada, o legado de Marília Mendonça não se calou. Ao contrário, ele ecoou ainda mais forte. Cada música sua ganhou um novo significado. Cada sorriso registrado, cada vídeo antigo, cada palavra dita com aquele sotaque carregado de verdade se transformou em memória viva. A dor da perda foi coletiva. O país inteiro chorou. Chorou não só pela artista que se foi, mas pela mulher que lutou, resistiu e ensinou tanto sem nem perceber. Marília se tornou imortal não apenas por sua voz, mas por tudo que ela representava. Superação, coragem, empatia, força feminina. Ela partiu no auge, e isso dói. Dói porque ainda havia muito a ser vivido, muitas histórias para contar, muitas vidas para tocar com seu jeito único de transformar dor em melodia. Mas ao mesmo tempo, é impossível não sentir orgulho da intensidade com que ela viveu. Marília não se poupou. Amou com coragem, sofreu com dignidade e levantou todas as vezes que tentaram derrubá-la. Ela foi, até o fim, uma mulher de verdade. Dessas que inspiram sem esforço, que ensinam sem impor, que emocionam sem precisar dizer muito. Hoje, cada vez que ouvimos uma canção sua, é como se ela ainda estivesse aqui. E de certa forma, está. Está em cada mãe solo que encontra forças no meio do caos. Em cada mulher que diz "chega" e escolhe o amor próprio. Em cada jovem que encontra nas letras dela a coragem para recomeçar. Está em mim, em você, em todos que aprenderam algo com sua história. Essa homenagem não é apenas por sua música, é pela pessoa que ela foi e pela verdade que ela carregava no peito. Se você também sente falta de Marília, deixa um like nos comentários. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. Comente também a frase: "Ela virou eternidade", se essa homenagem tocou seu coração. Vamos manter viva a lembrança da mulher que nos ensinou, com dor e com doçura, que a vida pode ser dura, mas também pode ser poesia. E a próxima parte desta história vai revelar algo que quase ninguém sabe.